como é característico de toda a linha Lexus, ele puxa o design sempre em formato de L. Em L, bumerangue, isso depende muito de como você identifica. Então, o primeiro L aqui que a gente vê é o formato dos faróis. Eles são em Full LED. Nós temos o sensor de estacionamento e os faróis de neblina, também tudo em LED. A grade ela tem um formato com um duplo L. Um L nesse sentido, um L nesse sentido. Para realçar aqui na dianteira, como todo veículo Toyota e veículo Lexus, ao redor do logo ele tem esse sombreado em azul. Então sempre que você vê um Lexus ou um Toyota que tem esse sombreado em azul, ele é um híbrido. Essas são as luzes diurnas. Então elas ficam sempre acesas, mas quando você utiliza a função de seta, elas têm a função de seta dinâmica. Então ela apaga a luz diurna, vira uma seta e fica sempre acompanhando o movimento com a seta em funcionamento. E agora acompanhando a lateral desse SUV, ele vem com pneus de 18 polegadas, 225/60. São rodas exclusivas desse modelo. Repetidora de setas nas laterais. Ainda aqui na lateral, ele tem o Hybrid para identificar que esse veículo também é um híbrido. O formato lateral da lanterna traseira, e olhando exatamente de trás, ela também cumpre um L, também em LED. E aqui outras funções interessantes, como o sensor de estacionamento, o logo aqui repete, o fundo com padrão em azul, e para identificar a versão NX300, como era antigamente, e o H para identificar que essa versão agora é híbrida. E mais detalhes eu vou mostrar para vocês lá dentro. Vamos lá? Como todo veículo elétrico, você pode perceber, ele está ligado aqui e você não ouve nada. Silêncio total. Aí vamos começando falando aqui da central multimídia de 10 polegadas. Ela tem algumas funções interessantes, como por exemplo TV digital, como a gente pode ver. Tem TV digital, tem a conectividade via Bluetooth, mas ela peca porque ela não tem conectividade via Android Auto e Apple CarPlay. Então se você quiser ouvir música do seu celular, só através do Bluetooth, tá bom? E aqui outros detalhes. Para que você faça o controle da central multimídia, a gente tem uma espécie de um touchpad aqui. Então eu venho aqui na função do touchpad e escolho as funções da tela. Um pouco aqui acima do touchpad eu tenho a função de menu, onde eu escolho lá entre GPS, função de rádio, se eu vou ver TV, se eu vou escolher uma função de rádio, tudo aqui pelo touchpad. O grande problema é, como ele é um touchpad muito próximo aqui à região da mão, que a mão tem que ficar sempre posicionada, com o veículo em movimento, se o carro passa num buraco, a sua mão faz esse movimento, então você acaba perdendo a função da tela. Se fosse um touchpad direto, seria bem mais fácil. Mas qual que é o problema? A tela é muito longe. Então se fosse uma função touch, o motorista precisaria ficar sempre se inclinando para alcançar a tela. É uma justificativa interessante da Toyota, é um recurso, mas que poderia ser um pouquinho mais prático. Ainda aqui nesse console central, nós temos esse botão que faz a função do controle de modo de direção do veículo. Se eu aperto aqui, eu deixo o carro somente na função elétrica e que ele vai rodar em função elétrica dependendo da forma como você acelera ou dependendo da velocidade. Até 60 km por hora e com pedal bem suave, ele consegue rodar somente na função elétrica. A partir disso ele funciona de maneira combinada ou de maneira isolada só com motor a gasolina. Ele tem também aqui a função de brake hold, que quando eu paro o veículo, ele mantém o veículo freado, e a função de freio de estacionamento automático. Assim que eu piso no freio, coloco o câmbio em P, ele ativa o freio de estacionamento para você, no caso de qualquer tipo de esquecimento, ele já freia o veículo de maneira automática. E aqui, para quem gosta que é um pouco mais vaidoso, ele tem esse espelhinho aqui, principalmente para mulheres. Dá para fazer maquiagem e usar, depois aqui é só guardar. É bastante prático. E agora concentrando aqui as mudanças no painel do veículo. Ele tem aqui uma função interessante do painel, que ele fica com esse fundo em azul e branco,
mostrando as características de dirigibilidade. Então ele vai manter se o veículo está carregando a bateria, se ele está dirigindo em modo eco ou se ele está em modo power, mas isso da forma como você está acelerando. Agora, se você quiser colocar na função Sport, aqui já muda completamente e a função de economia, etc., vira rotação de motor. Isso acontece porque ele vai manter o veículo praticamente todo o tempo com o motor a gasolina ligado e em alguns casos também com o motor elétrico trabalhando em conjunto. Tem dois detalhes aqui no console central que eu esqueci de falar. Ele tem esses botões aqui, que um deles é para resfriar os assentos e outro para esquentar. Então é um ar-condicionado de banco. Então para você manter o corpo ou refrigerado ou aquecido, você tem esses dois botões. Se eu ligo aqui, eu tenho 3 velocidades de refrigeração. E se eu ligo aqui, 3 temperaturas de aquecimento. O ar-condicionado, como vocês podem ver, ele é digital, dual zone, então eu tenho temperaturas diferentes para os dois. E aqui eu também tenho desembaçador, tanto para os vidros traseiros quanto para os retrovisores. E claro, não dá para deixar de falar do relógio analógico, que dá o charme do carro. Tem muita gente que não gosta, mas dá um pouco mais de requinte para o visual. Além disso, aqui ainda considerando as mudanças aqui na frente, eu tenho a opção de rebatimento dos retrovisores de maneira manual. Ela pode ficar de maneira automática quando eu desligo o veículo, ou eu posso desativar a função. Retrovisores com ajustes elétricos. Vou mostrar novamente os retrovisores rebatendo. Tem os vidros das 4 portas elétricos com função de um toque. Com um toque só eu abaixo o vidro traseiro e com um toque só eu subo ele completamente também. O volante padrão Lexus é bem bonito, ele é um volante um pouco menorzinho, com boa empunhadura, ele é revestido em couro. Do lado direito eu tenho os controles do computador de bordo dele, então eu consigo verificar aqui o monitor de energia, consumo, quantos quilômetros eu consigo rodar ainda com esse combustível que tem no tanque. Funções bem básicas, na verdade, que para o padrão do carro poderia ser um pouco melhor, um visual bem mais moderno. E um outro detalhezinho aqui também é que esse carro é um dos poucos, se não um dos únicos carros ainda no Brasil que ele ainda tem entrada para CD player. Então, se você gosta de ouvir CD, função rara aqui somente no NX300H. E antes de tudo, eu vou mostrar para vocês um detalhe bastante interessante, é que ele tem o rebatimento dos bancos de maneira elétrica. Eu posso ativar isso lá na frente por botão ou por botão aqui na lateral. Eu posso rebater dos dois lados, cada lado tem um botão. Isso amplia o espaço do porta-malas. E posso trazer de volta. Uma vantagem também da função desse botão é que eu consigo regular a posição mais confortável para o passageiro. Então ele pode ficar com o encosto um pouco mais inclinado ou um pouco mais em pé. Agora entrando aqui, lembra que eu falei que lá na frente ele tem o sistema de ar-condicionado de bancos? Aqui ele também tem o mesmo sistema, só que somente na função de aquecimento. Aqui eu tenho 3 funções para aquecimento dos bancos e a replicação do ar-condicionado lá da frente. Então eu tenho o ar-condicionado frontal e aquecimento. E outra coisa interessante aqui no sistema é que eu posso abrir o porta-malas através da chave ou somente com o movimento do pé. Ele tem um sensor aqui embaixo no para-choques que ele identifica. Então, se eu chegar aqui e chutar e sair, o porta-malas abre. Se eu repetir o movimento, o porta-malas fecha. E ele tem ainda mais uma função, que se eu for abrir o porta-malas e ficar muito perto, ele não abre. Se eu tentar afastar, aí ele vai abrir. É uma questão de segurança, pode ser uma criança que abre, então é tudo uma questão de segurança do veículo mesmo. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça que a avaliação completa com dirigibilidade, consumo, detalhes do veículo, conforto, a avaliação completa no vídeo do canal da Cara Stereo Tech. O link fica aqui na descrição ou aqui no card
Espero vocês lá. Também comente aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa seu like na Caria Stereotech e vejo vocês na próxima avaliação. Valeu, obrigado.